Primeira Reis, no capítulo 1, verso 49 e 50, que diz o seguinte: Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi-se e apegou-se às pontas do altar. A história que nos relata a Bíblia fala sobre a história, a velhice de Davi. A velhice de Davi, a gente sabe, como foi relatado aqui em Primeiras Reis, Davi já estava avançado em idade, o seu reino já estava se findando. E Davi teve um reinado muito bom, muito próspero. Foi uma pessoa que lutou pelo reino, lutou por Israel. Davi, quando iniciou a sua carreira, antes mesmo de iniciar a sua carreira, antes mesmo de ser ungido, Deus havia rejeitado a Saul. E Samuel foi ao encontro, teve uma palavra de Deus ao encontro de Samuel, para poder falar a Samuel sobre a rejeição de Saul, e falou: olha, eu já tenho rejeitado Saul, mas eu escolhi alguém que é segundo o meu coração. E esse alguém era Davi. Davi era um jovem, muito trabalhador, temente, mas como toda a sua carreira, como toda a nossa vida, como seres humanos, nós chegamos ao fim da nossa vida e temos que entender que esse fim vai chegar para todo mundo, mas o que importa é que nós podemos fazer no decorrer dessa caminhada. O que importa é que nós podemos fazer no decorrer do nosso trabalho e daquilo que nós podemos fazer na presença do Senhor. O mais interessante disso tudo é que Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Isso nos relata a palavra do Senhor. 30 anos de idade, Davi começou a reinar. Ou seja, ele não reinou assim que ele foi ungido. Ele teve que passar pelo preparo, passar pelo momento difícil. Teve que ser perseguido até mesmo por Saul, para poder alcançar esse reinado que ele não imaginaria que ia conseguir. Mas Deus havia feito uma promessa. Ou seja, é a promessa que Deus fez, ele cumpriu na vida de Davi, que foi o reinado que ele iniciou. Mas não foi de uma hora para outra, e muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Davi começou a reinar com 30 anos de idade, e ele foi ungido jovem, mas ele teve que passar pelo preparo, teve que ser preparado por Deus para poder continuar esse trabalho. E nas nossas vidas não é diferente. Vai ser momentos que nós vamos receber a promessa, vamos ser preparados para aquela promessa, vamos ser ungidos para aquela promessa, mas ela só vai acontecer no momento certo que Deus estabeleceu e no tempo certo que Ele quer fazer. E nada na nossa pressa, a nossa ansiedade não vai adiantar o tempo de Deus, porque o que Ele quer fazer é no momento certo e na hora certa, e nada vai mudar isso. Davi foi experiência, a Bíblia diz, ele teve aquele preparo todo para iniciar o reinado com 30 anos de idade e reinar 40 anos sobre Israel. Ou seja, ele esperou 30 anos para iniciar o seu reino, e o seu reino não foi fácil, foi difícil. No meio do seu reinado ele teve alguns intempéries, alguns problemas que ele teve, e teve a espada de Deus que foi lançada sobre a casa dele. E no fim da vida dele, quase chegando próximo à velhice dele, enfrentando grandes problemas familiares, enfrentou dificuldades familiares, problemas familiares, mas ele não abandonou a fé, e não abandonou Cristo, e não abandonou aquele que havia feito a promessa na vida dele. Não foi fácil a história de Davi, a vida de Davi. E antes de chegar à velhice, ele foi perseguido por Absalão. Absalão esse que foi morto um pouco tempo depois por Joabe, que era um rei, que era um comandante do exército. E quando chegando na velhice de Davi, chegou um momento difícil da vida dele, que todo o reino se encerra, e é necessário que alguém continue aquele reinado. E nós sabemos muito bem que o reino humano se encerra, mas o reino de Deus permanece eternamente. O reino humano pode se encerrar aqui e vai ter que precisar de alguém para poder continuar, mas o reino de Deus vai permanecer para todos sempre nas nossas vidas. Ele vai continuar eternamente, porque não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele é eterno em tudo que ele faz. Mas o nosso reinado como seres humanos, nós como seres humanos, findamos a nossa vida. Nós como seres humanos temos o fim da nossa vida, o fim da nossa carreira. Chegamos à nossa velhice, chegamos ao fim da nossa vida, e é necessário que precisamos ter um ânimo naquele momento de dificuldade. Davi estava já velho, avançado em idade, e ele estava enfrentando um momento muito difícil.
aqui relata nos 1 Reis, no capítulo 1, verso 1, sendo Davi já velho, ele entrando em dias, se cobriu com roupas, mas não se aquecia, ou seja, o corpo dele não tinha mais a capacidade de poder se autoaquecer, ou seja, não tinha mais aquela movimentação, aquele ânimo, aquele fôlego para poder continuar. E nós sabemos que na nossa vida não é diferente, e nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos saúde para fazer, porque vai chegar um momento que nós não vamos poder fazer, e alguém vai precisar continuar o que nós iríamos fazer. Então nós precisamos aproveitar todo momento da nossa vida para poder fazer coisas boas, trazer palavras boas, alegrar o coração de alguém e fazer com que o nome de Jesus seja glorificado por intermédio dessa palavra. Glória a Deus. Nós precisamos ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor, porque vai chegar o nosso momento, vai chegar o nosso tempo. Nós hoje em dia, com a nossa idade, eu com 33 anos, eu não tenho mais o mesmo ânimo que eu tinha quando eu tinha com 17, 20 anos de idade, que eu saía andando de bicicleta, andava 1, 2, 3 horas, voltava cansado, mas daqui 5 minutos já estava bom. Se eu pegar uma bicicleta, daqui a pouco eu vou estar com o fôlego já faltando. Vai chegar um momento para todo mundo. Então, enquanto você tem fôlego e oportunidade de fazer, faça, porque a sua obra tem uma recompensa do Senhor. Davi fez o que ele podia fazer, lutou da forma que ele podia lutar, mas chegou o fim da carreira dele. E nesse fim da carreira de Davi, ele precisava escolher alguém para poder reinar, mas ele se silenciou, se calou e ficou um momento quieto e não escolheu o reino. Aí começa um problema muito grande familiar de Davi. Davi enfrentou um problema familiar muito grande, não só esse que é apresentado no fim da sua carreira, no fim da sua vida, mas um pouco antes também ele enfrentou problemas. Mas esse aqui foi um dos problemas complicados para ele. Por quê? Porque Davi já estava avançado em idade, ele não havia colocado um substituto no reino para poder continuar o reinado sobre Israel. E de repente, um dos filhos de Davi, por nome Adonias, esse Adonias, ele era irmão de Salomão, irmão de Absalão. E Absalão foi esse que foi morto por Joabe, que havia perseguido o próprio pai, tentando usurpar o trono do próprio pai. Ou seja, aquilo que Absalão fez, a mesma coisa Adonias tentou fazer. E aqui nós tiramos uma lição: ninguém usurpa e ninguém rouba aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer colocar e quem Ele quer colocar. Ninguém pode impedir. Se você foi chamado para fazer isso, Deus vai colocar você. Pode entrar qualquer outra pessoa no meio, pode entrar qualquer outra pessoa para tentar fazer. Se Deus quer que você faça, é você que vai fazer. Adonias tentou se levantar para poder usurpar o reino, e Adonias falou uma coisa muito interessante. Aqui no verso 4, no verso 5, capítulo 1, verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Aqui começa uma disputa muito grande. Sabe qual que é? A disputa do nosso ego contra a vontade de Deus. Adonias olhou e falou: eu reinarei. Ou seja, ele colocou o eu dele acima da vontade de Deus. E às vezes acontece na nossa vida. Não deixe que o seu eu passe acima da vontade de Deus. Não deixe que a sua vontade se ultrapasse ao ponto de você achar que você é tão importante que a vontade de Deus não precisa ser feita na sua vida. Mas lembre-se de uma coisa: não deixe que o seu eu domine. Importa que Jesus cresça e que nós possamos diminuir. O nosso eu passe lá embaixo, para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Adonias usou o eu para tentar: eu reinarei. E ele iniciou uma coisa muito interessante aqui. Quando ele começou a reinar, falou: eu reinarei. Algumas pessoas o acompanharam. E aqui que está um problema. Porque muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que não está de acordo da vontade de Deus e arrumamos pessoas para poder apoiar a gente no nosso erro. Isso acontece muito. Porque nós falamos: eu vou fazer, e de repente aparece um monte de gente apoiando. Nem tudo que as pessoas apoiam é a vontade ou é o plano de Deus na sua vida. Aleluia. Nem tudo que as pessoas apoiam, ele arrumou muitas pessoas, inclusive Joabe foi um dos que acompanhou ele, que era o chefe do exército. Um profeta também, Abiatar também, um sacerdote Abiatar também o acompanhou, entre outras pessoas que também o acompanharam. Mas nem todo mundo estava ali pronto para poder enfrentar uma guerra com ele, porque não era alguém escolhido por Deus, não era alguém que Deus havia escolhido para poder continuar o reino, não era alguém que Deus havia escolhido para poder continuar o trabalho de Deus naquele lugar.
mas ele achou que ele poderia fazer. E aqui nós observamos uma coisa: quando a gente acha que pode fazer alguma coisa, tentar usurpar o reino, e não foi Davi que escolheu ele, não foi Deus que escolheu ele, mas ele mesmo quis se escolher. E aqui enfrentamos um problema de identidade. Nós achamos que nós mesmos podemos definir o nosso destino. Nós não podemos definir o nosso destino. Quem define o nosso destino é Deus. Nós podemos estar aqui preparado o nosso presente, adorando a Deus, buscando o Senhor em espírito e em verdade, porque o futuro é Ele que vai definir para nós. Ele já sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Importa a gente entender a vontade dele, entender quem é que ele quer estabelecer e compreender tudo que ele vai fazer é perfeito. Tudo que ele faz, tudo que ele fez e tudo que ele vai continuar fazendo é perfeito nas nossas vidas. Mas jamais possamos tentar roubar o lugar de alguém ou roubar algo que não é nosso para poder continuar aqui. Nós sabemos que um foi chamado para uma coisa, outro foi chamado para outra coisa. Eu acho incrível que um foi chamado. Tem pessoas que têm uma capacidade tão grande de interceder e orar pelas pessoas, que podem passar 1, 2, 3 horas orando. E eu vejo outras pessoas também que têm uma capacidade de poder ministrar e cativar e conquistar as pessoas com a palavra, e o Espírito Santo fazer a obra. E cada um foi chamado para alguma coisa. Nós vamos entender: ninguém usurpa aquilo que não é seu. Você precisa entender a vontade de Deus na sua vida e compreender: se é para fazer isso, eu vou fazer, Senhor. Se é para ir, eu vou ir, Senhor. Fala com Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías entendeu isso também e falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Adonias tentou fazer aquilo que não era da vontade do Senhor. E às vezes acontece na nossa vida: tentamos fazer aquilo que não é do agrado do Senhor. Nós somos seres humanos. Nós viemos de uma geração, nós viemos de uma origem pecaminosa. Nós somos seres humanos, viemos do pecado, viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Mas o que importa é que nós fazemos com a nossa alma e com o nosso espírito, porque é eles que vão para a eternidade, é eles que vão continuar, e a nossa carne vai voltar ao pó. Nós precisamos preparar nosso espírito todo dia, nossas emoções, para poder entender a vontade de Deus e morar com Ele eternamente, aonde Ele estiver, nós possamos estar também. Glória a Deus, aleluia. Aqui continua um problema muito grande. Adonias levantou o reino, começou a iniciar o reino. Foi lá, chamou, trouxe aqueles animais para poder fazer o sacrifício. Trouxe aqueles animais para poder comemorar a festa que ele mesmo havia programado para ele mesmo. Ou seja, ele começou a comemorar o reinado. Começou: eu assumi o reino, agora eu estou reinando. Mas não sabia ele que o reinado, quem escolhe é Deus. Não existe reinado humano que possa escolher a si mesmo. Mas quem escolhe quem reina, quem escolhe quem sai do reino, quem escolhe quem continua reinando, auxiliando, é Deus. E Ele vai continuar fazendo isso. Aleluia, glória a Deus. E nessa festa Ele convidou muitas pessoas. E tinha muita gente naquela festa com Ele. E essa festa Ele comemorando como um reinado que Ele havia assumido por si mesmo. Ele convidou todos os seus irmãos, mas ele esqueceu de convidar um irmão apenas. E sabe quem foi esse irmão que ele não convidou? Salomão. Foi o único irmão que ele não convidou. E ele não convidou também o profeta Natan. Não convidou também o sacerdote. Deixa eu ver o nome dele. Não convidou Natan, o profeta. E não convidou o sacerdote Zadok. Não convidou Zadok, o sacerdote, nem Natã, o profeta, e nem Salomão. Ou seja, às vezes nós achamos que quando é uma festa ou algo do tipo, nós não somos convidados para aquilo. E nós achamos: poxa vida, agora acabou. Mas a festa e a unção, quem dá é Deus. O chamado, quem dá é Deus. Salomão não foi convidado pelo homem, mas Deus já tinha reservado a cadeira do reino para ele. Salomão não foi convidado pelo irmão dele, que havia usurpado o reino. E ele deve ter ficado triste. Pode ser que ele tenha ficado triste, sim.
mas ele tinha um medo, um receio de algo que pudesse acontecer. Inclusive a mãe dele tinha essa preocupação, mas Deus já havia preparado o reino para ele. Deus já havia preparado o reinado para Salomão, e ninguém podia roubar. Se Deus preparou alguma coisa para você, não importa quem vai tentar usurpar isso, você vai receber aquilo que Deus prometeu. Aleluia, Deus, Jesus, aleluia. Mas precisa o quê? Se permanecer firme na promessa que Deus fez. Aqui inicia outro problema. Davi foi comunicado sobre o que havia acontecido. E esse problema familiar era muito interessante. O verso 6, capítulo 1, verso 6. Adonias reinou. E o verso 6 fala: e nunca o seu pai o havia contrariado. Ou seja, Adonias se levantou, reinou, mas Davi nunca havia contrariado o seu filho. Ou seja, existe um problema familiar. E agora eu vou usar essa questão aqui para poder trazer uma interpretação para a gente. O quê? Quando Deus te contraria, não é aquele que é o seu mal, aquele que é o seu bem. Se Ele deixar você fazer tudo o que você quer fazer, você vai se autodestruir. Se Ele deixar você fazer tudo que vem na sua telha, toda a vontade que você quer, você vai se destruir. Então Deus vai ter que contrariar você, para você entender que a vontade dele é perfeita e agradável, e nada foge do seu controle, nada passa do seu exame, porque Ele faz tudo, Ele compreende tudo, e Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Ou seja, Davi não tinha contrariado o seu filho. A palavra relata que ele não havia contrariado nunca Adonias. Eu não sei o motivo, a palavra não relata, a Bíblia não relata, mas ele não havia contrariado. Ou seja, um problema familiar que ele devia ter resolvido e não resolveu. E de repente veio esse conhecimento à mãe de Salomão, que é Batseba. Ou seja, ela havia tido o primeiro filho que foi morto, que Deus permitiu que morresse, porque era um fruto do pecado. E aqui nós tiramos outra lição: Deus não dá continuidade em frutos de pecado, mas Ele precisa de um fruto santo para poder continuar aquilo que Ele quer. Aleluia. Ele precisa de um fruto para continuar aquilo que Ele pretende fazer. Quando a mãe de Salomão, Batseba, soube disso, ela foi aconselhada pelo profeta para poder ir até Davi e lembrar Davi da promessa que ele havia feito. Ou seja, Davi estava tão velhinho, já estava precisando se aquecer, e ele tinha que resolver problemas familiares que havia surgido, porque um descuido pode fazer com que o reino fosse destruído. Mas alguém usado por Deus, que foi o profeta Natã, deu um conselho para Batseba. Ou seja, profeta de Deus, ele dá um conselho para mudar o destino da sua vida, para poder fazer com que isso mude a sua história. E tem que ser segundo a palavra. O profeta Natã havia lembrado a Batseba da promessa que ela havia feito, que Davi havia feito, que Salomão reinaria. Porque Deus já havia colocado no coração de Davi quem é que ele reinaria depois dele. E ele sabia quem era, mas ele não contrariava outro filho. Ele não contrariou outro filho. E foi dado um conselho para Batseba. Ela se aproximou de Davi e fez a lembrança daquilo que Davi havia prometido. Ou seja, tem coisa na nossa vida que Deus vai precisar lembrar a gente, para a gente poder continuar firme. E nós sabemos que se nós trouxermos à memória aquilo que nos dá esperança, ou seja, nós vamos continuar caminhando até a volta de Jesus Cristo. Nós vamos continuar caminhando, lutando até a volta de Jesus Cristo, porque Deus precisa trazer à nossa memória aquilo que nós um dia prometemos para Ele. Ele precisa trazer à nossa memória aquilo que nós comprometemos a fazer para Ele. Ele vai trazer à nossa memória para que a gente possa continuar firme, aquilo que nós prometemos continuar fazendo até o fim das nossas vidas. Glória a Deus. Depois desse embaraço todo, Davi realmente reconheceu que ele precisava colocar alguém no reino para poder continuar esse reinado. E quem ele chama? Salomão, para poder continuar. E ao chamar Salomão para poder continuar esse reinado, ele trouxe Salomão, e antes de levar Salomão para ser ungido pelo profeta e pelo sacerdote,
ele pegou a sua mula ou a sua jumentinha e falou: coloque Salomão na minha jumenta e vai ungí-lo. Ou seja, aqui nós temos uma interpretação de que Davi estava dando um ultimato para quem queria usurpar o reino. Falou: ó, além dele ser ungido, ele está usando um instrumento ou a mula do rei para poder ser ungido. Davi estava dando um ultimato ali e estava dizendo: não importa quem usurpou o reino, neste momento eu estou dando aqui a oportunidade para essa pessoa se arrepender, porque quem vai reinar é aquilo que eu escolhi, aquele que eu determinei, aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, e esse vai continuar o reino. Glória a Deus. E quando Adonias soube disso, viu aquele burbúrio, aquela festa na cidade, ele soube disso que estava acontecendo, ele ficou curioso para saber o que estava acontecendo na cidade, que ele não havia sido convidado. Ou seja, quem ele não convidou, também não convidou ele. Quem ele não convidou, porque ele abandonou, convidou os outros irmãos, abandonou a família e foi lá se achar o rei. Mas só achar não é importante, mas você tem que ser. Você tem que ser. E para ser, você tem que ter Deus no seu coração para poder ser alguém. E é Ele que vai escolher quem vai fazer ou não aquilo que Ele quer fazer. Aleluia. Quando Salomão foi ungido, começou aquela gritaria na festa, aquele alvoroço: viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! E Adonias ficou curioso para saber quem era. E alguém foi avisá-lo: ó, seu pai ungiu Salomão. Seu pai ungiu Salomão como rei. Ou seja, ele fez com que Salomão montasse na sua jumentinha e fosse ser ungido como rei. Ali ele teve a confirmação que o reino não pertencia mais a ele, mas aquele que Deus havia escolhido, aquele que tinha um selo, selado aquilo ali, porque aquela jumentinha foi como se fosse um selo que Davi tinha dado. Esse selo era garantia que Salomão ia ser levado. E isso foi lembrado para Adonias. E falou: ó, ele foi na jumentinha do rei, ele foi na jumentinha de Davi. Ou seja, confirmando aquilo que Deus havia estabelecido. Glória a Deus. E não existe nada que possa impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida, se você mesmo não impedir. Porque às vezes nós impedimos aquilo que Deus quer fazer. Nós deixamos que nossos pensamentos tentam impedir, que as nossas vontades, que aquilo que aguça o nosso sentimento, aquela agonia no nosso coração para tentar fazer alguma coisa. Nós queremos que isso seja feito conforme nós queremos que seja feito, mas nós não temos controle de nada. E eu costumo sempre dizer que nós temos controle nem de nós mesmos. Se Deus não controlar a nossa vida, nem nós mesmos temos a capacidade de controlar, porque nós somos impulsivos. Mas é Deus que molda o nosso coração, é o Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos ser diferentes a cada dia. Ele faz a obra para que essa obra feita, os frutos do Espírito possam ser manifestos, e não as obras da carne. Ou seja, o fruto do Espírito tem que ser manifesto na nossa vida todos os dias, e não as obras da carne, como Adonias fez. Ele queria que fosse manifesto alguma coisa, mas não era manifesto aquilo que ele queria, mas era o que Deus queria para ser feito. E foi o que foi feito na vida de Salomão. E foi o que foi feito na vida de Salomão. Ou seja, quando Adonias soube disso, aqui nós entramos no versículo que nós acabamos de ler. Ele teve medo, ele estremeceu. Por que ele estremeceu? Porque ele sabia que aquilo que ele havia feito não era segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade dele. Quando ele mesmo falou: eu reinarei. Quando ele falou: eu reinarei, ele já deixou de lado a vontade de Deus. Ele já deixou de lado. Quando a gente fala eu vou fazer, eu já deixei de lado a vontade de Deus. Quando fala eu posso, eu já deixei de lado a vontade de Deus. Quando fala eu canto, eu prego, já deixei de lado a vontade de Deus. Porque é Deus que faz isso, é o Espírito Santo que mostra, é o Espírito Santo que revela a palavra para ser ministrada da forma que Ele quer, e da maneira que Ele quer, e do jeito dele, porque Ele sonda os corações. Porque a palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. É ela que penetra. Ou seja, se eu falar aquilo que de mim mesmo
nada eu tenho para vocês, mas a palavra tem, pois ela edifica, ela transforma, ela restaura, e ela faz você entender que você é pecador e precisa da graça salvadora para continuar de pé. Que você precisa da salvação em Cristo Jesus, e não é por obras humanas, não é por nada, não é por mérito, mas é pela graça e pelo amor e pela misericórdia do Senhor Jesus. Adonias teve medo, tremeu. A palavra fala que ele estremeceu. Ele teve muito medo, porque ele tentou fazer aquilo que não era para ele fazer. E sabe a primeira coisa que ele foi fazer? Foi se apegar nas pontas do altar. Ou seja, o que era para ele fazer primeiro, ele fez por último. Tantas vezes a nossa vida é assim. O que é para a gente fazer primeiro, a gente faz por último. Adonias falou, eu vou fazer. Mas por último ele lembrou de quê? Eu vou para pegar na ponta do altar, porque agora eu tenho medo do meu irmão. E nós precisamos entender uma coisa. Antes de fazer qualquer coisa, se apegue à ponta do altar. Antes de fazer qualquer coisa, se apegue à ponta do altar. Ou seja, se apegue à presença de Deus. Porque antigamente existia um altar para sacrifício. Hoje o templo do Espírito Santo são as nossas vidas. Nós somos um altar de Deus. E quando for para se apegar a alguma coisa, se apegue à vontade de Deus. Se apegue àquilo que Deus quer para você. E não se apegue ao seu eu. Pois o seu eu pode te enganar e pode destruir a sua vida, assim como foi feito na vida de Adonias. Ele tentou se autopromover. Mas o que aconteceu? Ele se autodestruiu. E nós sabemos que a autopromoção na presença de Deus pode se tornar uma autodestruição para a sua vida espiritual. E não queira se autopromover. Queira promover a Deus na sua vida, Deus do alto na sua vida. Não queira achar que você é tão importante que Deus precisa de você, depende de você. Não, porque Deus não depende de você. Mas nós dependemos de Deus, nós dependemos dessa misericórdia, desse amor e dessa graça, porque só ela que irá alcançar as nossas vidas, e só ela que vai transformar o nosso interior e nos levar para mais próximo de Deus. Adonias temeu e tremeu diante da presença do seu irmão. Ele teve medo do homem que foi se apegar a Deus, mas ele devia temer a Deus primeiro, para depois não temer a ninguém. Mas ele temeu o homem para depois se apegar ao altar, se apegar à ponta, ou seja, como refúgio. E aqui nós tiramos outra lição, que nós precisamos entender: a não buscar a Deus só apenas como refúgio, a não buscar a presença do Senhor só como refúgio, mas criarmos uma intimidade, uma rotina na presença do Senhor. Uma intimidade com Deus ao ponto de entender que qualquer lugar que nós estivermos, nosso pensamento está ligado na trono da graça. Não só no momento de necessidade, de angústia que a gente vai lá e chora. Não só no momento de sofrimento que a gente vai lá e busca Deus e lembra que Ele existe. Mas em todos os momentos da nossa vida. Em todo instante você lembrar: Senhor, obrigado por esse dia. Teve livramento que eu não vi, mas o Senhor mesmo assim me deu. Obrigado por esses livramentos. Teve coisas que aconteceram na minha vida que eu não vi, mas o Senhor viu e me protegeu daquele mal. Tem pessoas que podiam estar desejando o seu mal, que estão tentando destruir a sua vida. Deus viu aquilo e te livrou, mas você não viu. Então agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer e pelos livramentos que Ele tem te dado todos os dias. Mas mesmo com todo esse problema que Adonias enfrentou, ele não aprendeu. Ele não aprendeu de forma nenhuma. Além de achar que o eu dele era importante, ele podia reinar mesmo sem autorização de Deus, sem a unção do seu pai. Salomão perdoou ele. Ele falou: se você for homem de bem, não precisa fugir. Ele se apresentou diante de Salomão. Salomão falou para ele: pode ir para sua casa. Mas o que ele fez? Ele foi para a casa dele. E daqui a pouco começou a maquinar outras coisas para poder fazer. Ou seja, quando nós tivermos uma oportunidade de mudar aquilo que nós somos, então aproveite essa oportunidade. Não queira voltar para as coisas velhas. As coisas velhas se passaram, e isso que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Não queira voltar para o passado para lembrar quem você era. Não queira viver de testemunhos antigos,
como se aquilo fosse um troféu para você. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não. O importante é que Jesus Cristo fez na sua vida. Isso é importante para você. O que Jesus fez na minha vida hoje, o que Ele vai fazer na minha vida amanhã, o que Ele vai fazer na minha vida daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu não sei, mas eu acredito que Ele vai fazer coisas boas, porque Ele é perfeito e Ele faz coisas boas. Não queira voltar às coisas antigas como o passado, relembrar o passado, porque na sua mente não existe passado, nem presente, nem futuro. O que você traz no passado, ele sofre hoje. Então esqueça o seu passado, esqueça as coisas velhas, lembre do novo de Deus na sua vida, que é hoje, é o agora, e é daqui para frente o que Ele vai fazer na sua vida. Não queira retornar às coisas velhas como Adonias fez. Ele tentou ainda a última chance dele de fazer alguma coisa. E nessa última oportunidade dele, que era se arrepender, ele não se arrependeu. O que ele fez? Tentou fazer gerar outro problema familiar. Nós sabemos que quem foi escolhida foi Abisaque, a sunamita, para poder aquecer a Davi na sua velhice. Adonias chegou, chamou a Batseba para poder conversar, que era a mãe de Salomão, e falou para ela: eu vou fazer um pedido para você, não me negues. Ela falou: tudo bem, pode me pedir. Me dê por mulher a Abisaque, a sunamita. Mais uma tentativa de usurpar o reino. Quando Salomão soube disso, ele falou: ó, porventura você vai querer pedir um reino para ele também? Porque quem foi dado para poder aquecer a Davi, quem foi dado, por mais que Davi não a conheceu, mas foi dado aí naquele momento como mulher para poder aquecer a Davi, foi Abisaque, a sunamita. E Adonias queria o quê? Usar isso como meio para poder novamente tentar usurpar o reino. Mas Salomão havia escutado o conselho do pai, que o pai falou para ele: ser sábio. Desde ser ungido, ele falou: seja sábio. Quando ele percebeu a ideia de Adonias, o que ele falou? Porventura você vai pedir o reino para ele também? Ou seja, ele não merece essa oportunidade que ele teve. Ele não merece essa oportunidade que foi dada para ele voltar para a casa dele e continuar ficando vivo. E às vezes é isso, quando nós insistimos no nosso erro, pode ter certeza que nós estamos desperdiçando as oportunidades e as chances de continuar na presença do Senhor. Nós estamos desperdiçando a chance e a oportunidade de continuar na presença do Rei. Ou seja, essas oportunidades têm que ser aproveitadas da melhor forma. Então não desperdice essa oportunidade. Jesus falou para você: volte para casa, coloque a cabeça no lugar e se arrependa do que você fez. Converta-se do seu pecado, converta-se dos seus problemas. Não volte a fazer as mesmas coisas que você queria fazer antes, para que você não seja destruído. O que aconteceu com Adonias? Ele morreu. O que aconteceu com Joabe também? Ele morreu. Por quê? Tudo aquilo que nós queremos fazer para poder levantar o nosso ego e achar que nós somos importantes, Deus não permite que isso aconteça sem que isso, se isso substituir a glória dele, ele não vai deixar acontecer. E que seja assim nas nossas vidas. Não deixe que nada na sua vida substitua a glória de Deus. Não deixe que nada na sua vida substitua a presença do Altíssimo, do Eterno na sua vida. Não deixe que nada na sua vida substitua a glória de Deus, o poder do Espírito na sua vida. Não deixe que nada na sua vida, na sua carne, substitua os frutos do Espírito. Entenda uma coisa: se foi estabelecido por Deus, é Ele que quer fazer. Se a sua vida, se o seu futuro está nas mãos de Deus, deixa Ele fazer, porque Ele sabe como fazer. Ele conhece cada fio da sua cabeça, cada fio de cabelo Ele conhece, cada órgão que movimenta, cada veia, cada nome de glóbulo Ele conhece. Então tudo que Ele faz na sua vida é perfeito e vai continuar sendo perfeito até a vida e até a sua velhice, ou até a morte e o encontro com Jesus nas nuvens. Que Deus abençoe em nome de Jesus.